Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início ao nosso grupo de estudos. Nós vamos oferecer durante o ano, encontros quinzenais, onde a gente vai estar lendo o nosso referencial curricular de Campo Largo, como também o documento da Maria Carmen Barbosa, Práticas do Cotidiano, que vai servir para a gente unir o que a gente tem de documento formal da educação infantil, junto com outro documento que serviu como subsídio para a construção desses documentos. Então, os dois são documentos oficiais, por assim dizer, um tendo esse caráter, vamos dizer, utilizado, um caráter oficial pelo município, e o outro serviu como base para a construção lá das DCNEs ainda, então, que vai contribuir muito para a nossa formação. Esse ano a gente optou por esse trabalho mais remoto, para que a gente possa discutir, dialogar acerca do que já temos na educação infantil construída no município. Ano passado a gente conseguiu fazer bastante coisa, conseguimos trazer um pouco do currículo para vocês, colocar algumas coisas em práticas, apresentar ferramentas como os contextos, para que vocês possam juntar com as demais coisas que já faziam, Então, agora a gente vai discutir um pouco do nosso documento e contextualizar também com esse da Maria Carmen Barbosa. Com certeza isso vai ser muito válido. Quem vai assistir online, vai ter a oportunidade, todos vão ter a oportunidade pelo menos de um encontro online, e isso é muito importante. E quando estiverem nesse encontro, possam dialogar, que possam contribuir mesmo, colocando suas dúvidas, trazendo suas realidades também. Isso é muito importante para a gente, para a gente saber como que está o dia a dia de cada um de vocês. Então, a gente conta com essas participações e a qualquer momento vocês podem pedir a palavra e falar livremente nesse nosso ambiente de estudo. Ele é um ambiente mesmo para trocas e não só para que a gente fale. Eu vou começar aqui com uma leitura de Leite desse livro aqui, A Poética da Infância, do Severino Antônio e a Kátia Tavares, são um casal muito interessante, e ele tem algumas leituras aqui, legal. Eu tinha separado aqui uma, deixa eu só achar aqui, bacana. A criança não pensa nem melhor nem pior que um adulto, ela pensa de modo diferente. A nossa maneira de pensar é feita de imagens um pouco apagadas e sentimentos empoeirados. A criança pensa com sentimentos, não com sua inteligência. Isso dificulta a nossa comunicação com ela. E não há, provavelmente, arte mais difícil do que falar com as crianças. As crianças têm dificuldade em expressar o que sentem e pensam, porque é necessário fazê-lo com palavras, e é mais difícil ainda escrever. Mas as crianças são poetas e filósofos. Essa é uma frase de um autor que eu gosto muito, chamado Janusz Kozak, está dentro desse livro aqui, A Poética da Infância, do Severino. Então, muito bem. Eu vou trazer o primeiro texto que a gente vai ler, é do referencial curricular de Campo Largo. A gente vai lendo e dialogando assim. Espero compartilhar a tela. Educação infantil. Ver se todo mundo está vendo. Uhum. Então, vamos lá. Educação infantil. A partir da homologação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para a elaboração do referencial curricular do Paraná para a educação infantil, apresenta-se o desafio da elaboração de um documento de orientações às instituições de ensino que oferta essa etapa da educação básica, incorporando as determinações legais do documento normativo e respeitando as características do território campo-larguense. A BNCC avança como elemento de interlocução entre as redes municipais, a rede estadual e as redes privadas, que buscam melhoria da qualidade da educação infantil, promovendo a equidade nas práticas pedagógicas, apoiadas nos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Para isso, é importante que as instituições escolares de Campo Largo organizem seus planejamentos com foco no reconhecimento das necessidades das crianças, levando em conta suas diferenças e prioridades o acesso.
priorizando o acesso, permanências e sucesso de todos, independente da sua condição. Um dos indicadores de qualidade é a existência em cada instituição de um projeto político-pedagógico, elaborado e revisado constantemente pelos profissionais que nela atuam, considerando as orientações legais vigentes, os conhecidos já acumulados a respeito da educação infantil, e do projeto político-pedagógico que consolida o currículo e se define em especificidade para o trabalho articulado entre o cuidar e educar inerente à educação básica. Está meio pequeno. Muito bem. Então, aqui falo que para uma proposta dar certo, né, um indicador de qualidade, vamos dizer assim, de uma proposta boa, ela parte em documentos, né, já elaborados, né, são as orientações que já se tem, tudo que tem acumulado da educação infantil com o passar do tempo, e também do projeto político-pedagógico, ou seja, tem coisas dentro das instituições que não tem como alterar, são coisas que já vêm da construção da educação infantil, culturalmente já está dada, né? Porém, e o que se permite fazer, mesmo depois da BNCC, e até mais ainda, digo, enfatizado pela BNCC, é que agora, né, se leva muito em conta as premissas da instituição, como essa instituição enxerga o bairro que está inserido, a comunidade que está inserida, ao ponto de colocar ali algumas coisas que são pertinentes apenas para aquele local. Né? Então, não tem como ter um PPP igual ao outro nesse sentido. Os PPPs têm que ser diferentes, porque estão em locais diferentes, né? Estão em bairros diferentes, e tem um tipo de cultura diferente. E quando se leva em consideração isso, consegue se planejar de forma muito assertiva. Esses tempos atrás, numa formação, numa fala nossa, por assim dizer, com os pedagogos, a gente pediu uma carta de intenções para a educação infantil. E basicamente esse PPP é uma carta de intenções, o que eu quero para essa comunidade escolar, o que eu quero para essas crianças que frequentam. Tudo isso que eu quero, que eu almejo, eu vou colocar dentro desse PPP, de uma forma que tenha um olhar voltado à comunidade e não seja algo estancado, feito por outros e para outros, e sim, né, por nós e para quem está ali nesse ambiente escolar, nessa comunidade escolar. Então, o PPP é muito importante, e se vocês não tiveram a oportunidade, chegaram novas na instituição, é um documento que vocês devem ver, sim, para perceber quais são as premissas da instituição que vocês estão, né, se está de acordo com o que vocês almejam, né, para que possam argumentar e participem da construção desse próximo PPP, que logo ele tem que ser reconstruído todo o tempo. Então, essas visões do bairro, essa visão da comunidade escolar, tem que acontecer o tempo todo, para que quando for preciso reformulá-lo, vocês já tenham uma noção do que vocês querem colocar. Os projetos político-pedagógicos da educação infantil, desde 2009, orientados pela Diretriz Curricular Nacional da Educação Infantil, as DCNI, estabelecidos na Resolução 5/2009, né, Conselho Nacional de Educação, CEB também, devem ter como os eixos norteadores as interações e brincadeiras. Essa orientação é confirmada na BNCC, pois são experiências nas quais as crianças devem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagem, desenvolvimento e socialização. Brasil 2017. As brincadeiras e interações acontecem diariamente entre as crianças e respeitam o direito à infância, a viver, a crescer em um ambiente lúdico e prazeroso, o que lhe proporciona com segurança e confiança. Mas isso não significa que esses momentos dispensem da necessidade de intencionalidade e planejamento da prática pedagógica, pois os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento se tornam mais complexos ou diferentes a cada faixa etária. Então, isso aqui é muito importante, porque eu lembro muito bem, quando a gente começou a falar sobre interações e brincadeiras na educação infantil, onde se entendia de uma forma muito superficial as duas palavras. Muitos comentários chegaram de que agora não se precisava fazer nenhum tipo de planejamento, que era só as crianças brincarem livremente, interagirem livremente, e é isso.
né? E sendo que a educação infantil é muito mais do que isso. As interações e brincadeiras devem acontecer dentro das propostas pedagógicas da educação infantil, não é sem uma proposta pedagógica, né? Então, por isso que aqui diz, nesse próprio documento, veja, um documento que é nosso, que foi para todas as instituições, que a gente deve sempre ler e ele recorrer quando tem dúvidas. Ó, mas isso não significa que esses momentos dispensem a necessidade de intencionalidade e planejamento da prática pedagógica. Quer dizer, que por mais que a criança pareça estar brincando, pareça estar numa interação, é despretensiosa do ponto de vista da criança, para nós, enquanto de vista profissional de um educador, esse momento é rico em intencionalidade e houve um planejamento para aquela prática. Houve um porquê de fazer aquilo, há vários aspectos que essa criança vai se desenvolver dentro daquela brincadeira, que para ela é brincadeira, para nós é um recurso que a gente usou, é uma estratégia que a gente utilizou dentro do brincar para conseguir ajudar o desenvolvimento pleno dessa criança. Então é isso que a gente tem que pensar. E como ele se torna complexo? Porque aqui diz, pois os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento se tornam mais complexos ou diferentes a cada faixa etária, ou seja, os bebês pedem um objetivo um pouco mais amplo, um objetivo de exploração em alguns objetos, sendo que conforme a faixa etária vai passando, vai se pedindo outras coisas, né? Quando o bebê ainda explora um utensílio doméstico, uma criança ali de 2 anos já vai fazer o uso de utensílios domésticos para se alimentar. Então, são objetivos diferentes de cada um, às vezes mais voltado à materialidade, sendo que em outras faixas etárias já vai estar buscando uma ação com aquele objeto. Então, são coisas bem diferentes, né? São coisas que requer planejamento, requer uma atenção, uma escuta, para que a gente consiga criar boas propostas para as crianças. E para ela, se ela chegar em casa e falar que só brincou o dia inteiro, está ótimo, porque é isso mesmo. A criança deve aprender sempre de uma forma prazerosa e não de uma forma penosa, né? Isso já é antigo, esse ditado. Então, é a gente trazer de uma forma que para a criança pareça sempre uma brincadeira, mas para nós seja repleta de intencionalidade, né? Se tudo que a gente entrega para essa criança, de uma bola, um barbante, um pet, o que for que a gente entregue para ele, tem que ter uma intencionalidade pela nossa parte. Nós temos que justificar o nosso trabalho. A criança não precisa nomear as aprendizagens dela, ela precisa viver aquilo, experienciar, para que ela possa futuramente sim nomear aquilo que ela está vivendo, né? Nesse sentido, é importante planejar considerando as singularidades e direitos de aprender de todos. Além dos eixos de interações e brincadeiras, a BNCC, compreendendo a criança por corpo inteiro, né, inteiro corpo, mente e emoções, aponta a importância em conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, como direitos essenciais de aprendizagem e desenvolvimento. A estruturação dos currículos prevista da BNCC, como organização em campos de experiência, reafirma as DCNEI, em especial o seu artigo 3. Qual que é esse artigo 3? O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que busca articular as experiências e os saberes das crianças com o conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, isso é muito importante a gente ver e pensar que a BNCC não desconstruiu nada, a BNCC não sobrepôs nada, ela apenas trouxe aquilo que já estava dado, né, em uma forma, organizado de uma forma diferente e fazendo, vamos dizer assim, de uma forma conjunta com o resto da educação básica, que não se tinha no mesmo arranjo curricular. Hoje a gente pega a BNCC, está lá, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. Então ele segue uma sequência, a BNCC trouxe isso. Ela envolveu tudo, num sentido que os objetivos que iniciam a educação infantil são os objetivos que finalizam o ensino médio, né? Então é um desenvolver de objetivos, não há nenhuma ruptura em nenhum desses aspectos.
Continuando aqui. Os objetivos de aprendizagem são organizados em 5 campos de experiências: o eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimentos, trações, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Esses campos constituem um arranjo curricular que acolhe situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Essa é uma forma de fortalecer a educação infantil com a sua especificidade no trabalho educativo, não confundindo como práticas antecipatórias ou preparatórias, tampouco contribui para o processo formativo da criança. Então, é importante a gente pensar que esses campos de experiência, eles foram organizados dessa forma, né, baseados ali nas DCNEs, pensando em trazer as situações e experiências concretas da vida da criança, no sentido que são nessas transições, microtransições, da criança em acolhida, no se alimentar, na higiene, né? Todas essas coisinhas que tomam parte do dia a dia da educação, né, com as crianças pequenas, elas são ricas em conteúdos e objetivos que a gente pode trabalhar com a criança. E pensando nessa criança, não que a gente vá preparar ela para uma vida após essa, né, como se ela fosse passar para uma outra parte que ela tem que estar preparada, não. Mas pensando nessa criança com ela mesma agora, o que ela precisa para viver bem, o que ela precisa para explorar o máximo daquilo que é possível nessa idade, no desenvolvimento que ela tem. Então, quando a gente pensa na educação infantil, é isso. A gente olhar para essa criança nas suas potencialidades, naquilo que ela pode dar a mais, né, para que a gente consiga desenvolver ela de uma forma integral, não desprezando nenhum tipo de conteúdo, né, trazendo tudo aquilo que vai ajudar ela no seu cognitivo, tudo aquilo que vai ajudar ela na sua consciência corporal, na sua corporealidade, que vai ajudar ela nas linguagens, em todos os aspectos, mas não porque ela vai se preparar para outro momento, porque nesse momento ela precisa disso. Então é muito importante a gente ver a criança como agora, não uma criança como amanhã. É uma criança hoje, o que ela precisa para hoje, como eu vou ajudar ela a explorar o mundo de uma forma mais assertiva, da forma que ela pode explorar pelas capacidades que ela tem e as capacidades que ela pode ainda adquirir. Na sua estruturação, a BNCC define agrupamentos para as crianças de 3 fases, sendo essas bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Essas fases consideram a proximidade dos objetivos, que corresponde aproximadamente às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças. Né? Brasil 2017 é da BNCC 2017, na homologação da BNCC. Partindo dessas premissas, a BNCC sobre os eixos integradores, os direitos essenciais de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiência, né, estruturação dos currículos, que será usado como base do referencial curricular de campo largo. Dessa forma, em função da relevância de contextualizar a educação infantil, inicia-se uma breve retomada da sua história no Brasil. Desde os jardins de infância, iniciado no final do século XIX, até a sua inserção na educação básica, que seria na Constituição de 88. Observa-se que seu reconhecimento enquanto direito das crianças e das famílias é resultado de intensas lutas sociais pela sua inclusão nas legislações e nas políticas públicas brasileiras. Em seguida, são apresentados os princípios básicos da educação infantil às descendentes, demonstrando a articulação destes com os direitos de aprendizagem estabelecidos na BNCC. A concepção de criança que pauta o documento é apresentada na sequência. Os tópicos seguintes seguem a estrutura da BNCC apresentada anteriormente, trazendo os eixos de interações e brincadeiras inseridos nos campos de experiência. A necessária articulação entre as etapas de educação infantil e ensino fundamental é abordada buscando incentivar as instituições quanto ao planejamento de ações para tornar essa transição adequada, garantindo o direito de infância. Isso significa que é preciso evitar rupturas nesse processo, privilegiando a relação e diálogo entre as etapas envolvidas,
tanto na elaboração de currículos, como na sua prática. Então, isso aqui a gente vai tratar mais para frente sobre o aspecto de transição entre o infantil 5 e o primeiro ano, né, onde ali vai trazer algumas sugestões, né, e uma forma que não se caracterize como uma ruptura, né, de um para o outro, mas sim como algo que pode ser suave, e que pode ser, essas crianças podem ser ouvidas para que seja uma passagem muito tranquila para ela, uma passagem que ajude a se organizar e não uma passagem que às vezes cria uma ruptura e acabe criando, vamos dizer assim, uma distância entre o que a criança já sabia ou o que a criança precisa saber agora. Então a gente precisa ouvir a criança para poder adaptar essas propostas, enxergando o que ela já sabe, para aí sim apresentando outras coisas para ela de uma forma muito tranquila. O organizador curricular é apresentado na sequência, trazendo os objetivos estabelecidos na BNCC, enriquecidos por desdobramentos, tornando-se mais específicos a cada idade que compõe os agrupamentos. A opção de estabelecer objetivo por idade e não pelos agrupamentos indicados pela BNCC está pautada na autonomia das redes e sistemas de ensino quanto à formação das turmas. Outra característica presente no organizador curricular referencial do Paraná é a inclusão dos saberes e conhecimentos como elementos associados aos campos, aglutinando uma série de objetivos próximos que marcam a intencionalidade das práticas docentes que oportunizam construções nesse sentido sobre a natureza, sociedade, produzindo cultura. Isso aqui é muito importante a gente saber o porquê. Se você olha a BNCC, ela tem uma diferença com o referencial do Paraná e, em consequência, com o nosso referencial. Por quê? Porque nós seguimos o que o Paraná estabelece. Então, a BNCC trouxe o Paraná, de certa forma, ela esmiuçou aqueles agrupamentos que a gente leu ali para cima, que eram bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Então, o que o Paraná fez? Ele abriu mais esse leque, porque os bebês na BNCC, eles vão até de 4 meses até 1 ano e 6 meses. Seria essa uma turma, por assim dizer, com objetivos específicos para ela. Depois, seguindo ali de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 9 meses, aí ele já entra mais 2 turmas, que seriam o infantil 2 e 3, mas ele entra nesse agrupamento grandão. São 3 turmas. E depois mais 2. Só que os objetivos são muito amplos para essa faixa etária, ou seja, o infantil, tanto o infantil 2 quanto o infantil 3 trabalhariam os mesmos objetivos, sendo que no referencial tanto o nosso referencial de popular, que se baseou no do Paraná, ele vai esmiuçar objetivos para cada ano, vamos dizer, desses agrupamentos. Então, até 1 ano é uma quantidade de objetivos, até 2 anos é outra, até 3 anos é outra, até 4 é outra, até 5 é outra, até 6 é outra. Então, basicamente, ele acabou subdividindo esses grupos que são 3 e maiores em grupos menores com objetivos mais específicos, o que acaba ajudando muito as nossas propostas, né? Porque a gente consegue ler ali os objetivos para cada idade e ser mais assertivos nas propostas que a gente faz. A instituição de educação infantil. Da instituição de educação infantil, vamos destacar aqui aspectos relativos ao espaço, a composição dos grupos e crianças e a especificidade dos atendimentos nas escolas, nos CMEIs e nas escolas. Na atualidade, há vários estudos que apontam a necessidade de pensarmos a organização do espaço na educação infantil. De alguma forma, com mais ou menos consciência, essa questão sempre esteve presente entre os educadores. Mesmo não sendo uma novidade, hoje podemos ter mais clareza a esse respeito, encontrando os avanços das pesquisas em nossas práticas cotidianas. Podemos realizar melhor nossa ação educativa. O conceito de espaço extrapola sua dimensão física, ampliando-se para a compreensão de lugar, de interações, um lugar onde se produzem inúmeras possibilidades de comunicação, inúmeras possibilidades de educação.
Essa ideia precisa ser retida pelos educadores. A do espaço escolar como ambiente de aprendizagem, como um dos elementos que compõem o currículo da educação infantil. É muito importante frisar. O ambiente, ele não é, vamos dizer assim, algo insignificante. Ele afeta também as crianças. A forma que a gente organiza esse ambiente, a forma que a gente cria ali uma estética, faz com que as crianças ajam de acordo com aquilo. Então é muito importante a gente olhar para esse ambiente com um olhar diferente, um olhar de um lugar, um espaço, né, onde há muita afetividade, há muita interação, né, e esse espaço como ali vamos dizer, um terceiro educador, para assim dizer. É um espaço que vai ajudar nas propostas. Então precisa ser bem pensado, precisa ser reelaborado, reestruturado, sempre que possível, conforme a necessidade. Todo ambiente é um espaço que se organiza a partir de uma concepção de educação. Portanto, é necessário fazermos a leitura dos espaços de que dispomos da forma como organizamos, questionando a respeito da coerência entre o que pensamos e a respeito do trabalho das crianças pequenas e a estrutura onde esse atendimento se realiza. Por exemplo, acreditamos que andar, correr, saltar, movimentar-se, enfim, é uma necessidade para o desenvolvimento infantil. O espaço deve ser estruturado de tal forma que possibilite todas essas experiências. Então, como que uma criança vai conseguir se deslocar dentro da sala de uma forma ainda a refinar seus movimentos de uma forma mais ampla? Então, ela corre desordenada às vezes, mas eu preciso que esse ambiente dê condições para que ela possa correr sem se machucar, sem bater nas coisas. Então, é pensar no espaço nesse sentido. De modo geral, quando planejamos o trabalho pedagógico, pensamos na organização do espaço a partir das atividades que pretendemos realizar. No planejamento, é preciso levar em conta diferentes aspectos que dizem respeito a essa organização. Podemos iniciar comentando sobre as estruturas dos CMEIs e das escolas e das salas de referência dos espaços externos. Temos enfrentado dificuldades relativas à falta de espaços amplos e cobertos. Falta de espaços adequados para o sono, o descanso dos pequeninos, de construções adequadas às necessidades das crianças. Outro aspecto que precisa ser abordado é da forma da utilização dos espaços. Eles podem ser usados de forma livre pelas crianças ou sob a orientação do professor. É preciso pensar em formas possíveis de um mesmo espaço ter diferentes funções. Por exemplo, um tapete pode ser um lugar de encontro para rodas de conversa e organização do dia de trabalho juntamente às crianças, e mais tarde se transformar-se num cantinho da leitura. O espaço jamais é neutro. A estruturação, os elementos que o formam, comunicam ao indivíduo uma mensagem que pode ser coerente ou contraditória com o que o educador quer fazer e chegar com a criança. O educador não pode conformar-se com o meio tal como lhe é oferecido. Deve comprometer-se com ele, deve incidir, transformar, personalizar o espaço onde desenvolve sua tarefa, torná-lo seu, projetar-se, fazendo desse espaço um lugar onde a criança encontra o ambiente necessário para desenvolver-se. Isso aqui é muito importante, né? É preciso também pensar no tempo, pois a duração das atividades está relacionada também com os espaços onde cada uma delas se realiza. Então, a gente sabe que, né, nós temos algumas construções mais antigas, a gente, né, tem noção, às vezes, da dificuldade, principalmente no pensamento que o espaço é o terceiro professor, né? Mas o que fazer para ressignificar esse espaço e para que esse espaço também seja adequado para atender as nossas crianças? Está em nossas mãos, fazer, né, sempre o melhor para que as crianças se desenvolvam. Hoje, nós, né, temos vários vídeos, várias instruções sobre o desemparedamento das crianças. A gente sabe do nosso clima, né, que ele é meio complicado, às vezes chove tudo, mas precisamos priorizar as atividades extra-sala de referência, né, para que as crianças se desenvolvam também nos ambientes externos.
Então, esses espaços, apesar de que a gente não tenha uma uniformidade, vamos dizer assim, que nem todos os nossos espaços entre as instituições sejam iguais, mas que cada um deve pensar neles para atender a necessidade daquelas crianças, mesmo minimamente, mas pensar nas crianças no modo que elas vão utilizar esse espaço é a reflexão que a gente sempre tem que fazer para que a gente crie um espaço, por mais que seja pequeno, por mais que não seja um espaço mais novo, mas que crie um espaço onde as crianças possam explorar, que elas possam avançar dentro dele, no sentido de usar aquele espaço, ocupar aquele espaço da melhor forma possível, né? Por isso a gente tem investido em mobiliários novos, já pensando no que ressignificar esse espaço, da possibilidade onde a professora possa ter brinquedos, né, para que as crianças possam utilizar, né, conforme a proposta da professora, né? Então é isso que a gente tem que pensar. Não importa o espaço que a gente tenha, importa como a gente usa. Se a gente usa bem esses espaços, a gente vai trazer boas propostas para essas crianças e elas vão conseguir viver nesse espaço muito bem, né? Como diz aquela frase do Mário, não é Mário Quintana, acho que é Mário Quintana, que o mundo inteiro é um jardim, às vezes, né? Então, você consegue explorar em um espaço pequeno um mundo, a criança consegue isso. Então, a gente também tem que tornar esse espaço, pequeno ou não, adequado ou não, o mais próximo do que seria bom para essas crianças. Outro aspecto que precisa ser abordado é da forma de utilização dos espaços. Eles podem ser usados de forma livre pelas crianças ou sob orientação do professor. É preciso pensar em formas possíveis de um mesmo espaço ter diferentes funções. Por exemplo, um tapete pode ser o lugar de encontro para as rodas de conversa e organização do dia de trabalho juntamente com as crianças e mais tarde transformar-se num cantinho da leitura. Então, é a transformações desses espaços em duas coisas diferentes, dependendo da proposta, né? O espaço jamais é neutro. A estruturação, os elementos que formam e comunicam ao indivíduo uma mensagem que pode ser coerente ou contraditória com o que o educador quer fazer chegar à criança. O educador não pode conformar-se com o meio tal como lhe é oferecido. Deve comprometer-se com ele, deve incidir, transformar, personalizar o espaço onde desenvolve sua tarefa, torná-lo seu. Projetar-se fazendo desse espaço um lugar onde a criança encontre o ambiente necessário para desenvolver-se. Então, essa é uma parte que eu achei muito bacana e eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Se os espaços que vocês utilizam, se esses espaços são realmente de vocês. Se ele é um espaço que vocês personalizaram a fim de se sentir pertencente nele, que ele não é só um local frio, né? É um local que vocês estão inseridos todo dia, né? E se esse espaço também tem um pouquinho das crianças nele, que seja um espaço que se tornou em um lugar de muita afetividade, de muita troca, de muita interação. Então, podem falar. Quem quiser pode abrir o microfone ou ergue a mãozinha, eu dou a voz. A Lilian contribuiu novamente aqui. Eu sinto falta da caixa de areia, de um local onde possamos, por exemplo, pintar os pés, usando tinta, entre outros. Alguns locais não têm areia, né? Os ICMEIs agora receberam para que todos pudessem ter uma caixa, né? Mas dependendo do tamanho das crianças, essa caixa já fica pequena, para um grupo já de crianças ela acaba sendo pequena, mas foi uma forma de a gente, pelo menos, promover dentro de cada instituição do ICMEIs essa ação, que é tão importante para as crianças, mas que pode ser feita de outras formas também, com bandejas de experimentações, ou algo nesse sentido, né? Aí vai muito de cada professor e de como ele
vai se envolver nessas propostas, né, e se é necessário. Alguém quer contribuir? Quem contribui, pessoal, eu já fico dando uma estrelinha aqui do lado, tá? Rosângela Aparecida, levantou a mão, pode falar, Rosângela. Um bom dia. Então, aqui na nossa escola, a gente sofre um pouquinho com relação ao espaço, tanto dentro quanto fora. Vocês conhecem aqui a nossa escola, no José Santana, então vocês sabem um pouco da nossa realidade, né? Então, a gente está tendo bastante dificuldade, até a diretora entrou em contato com você, pedindo alguns materiais para a gente, para estar auxiliando nós, né? Então, a gente está trabalhando com o que a gente tem e com o que a gente pode, né? Então, acho que não é só aqui, em várias outras escolas também está sofrendo com a falta de espaço, dividir sala também, né? Então, a gente está fazendo da medida do possível para trabalhar da melhor forma. Perfeito, muito obrigado, Rosângela. E, de fato, algumas instituições, né, que são menores, às vezes a gente não consegue nem enviar mobiliários novos, porque não tem como, ele fica naquela velha história, coloca o mobiliário e tira a criança, porque não cabe os dois, né, e a gente incentivou bastante, e quero até parabenizar, né, vocês que conseguiram organizar em 2 tempos a educação infantil para poder utilizar a mesma sala, porque quando utiliza-se o infantil com o primeiro, segundo, terceiro ano, quarto ou quinto, né, muda muito o mobiliário, e daí acaba tendo que ficar na sala, porque não tem onde pôr, né, para ficar adequado para as crianças. Então, quando se organiza, vai conseguindo. E também já estou vendo o que foi solicitado, né, e assim que a gente consiga aqui para mandar, para que todos tenham uma condição por igual, principalmente na questão de mobiliários, tatames e tudo mais, para que a gente consiga recriar esses espaços de uma forma mais assertiva para a idade dessas crianças, né. Então, todos vocês que precisam, às vezes, de alguma coisa, logicamente, aqui não adianta vocês só falarem, né, isso é um movimento que a diretora que faz, né, vocês têm que mostrar o que necessitam, né, para que cada uma possa solicitar, e assim a gente vê a demanda que tem para que a gente possa efetuar as compras, para que a gente possa levar para vocês exatamente o que vocês precisam, né. Então, isso é muito importante. Às vezes eles falam, mas eu não tenho isso. Mas nunca a demanda chegou que havia necessidade, né? Algumas coisas a gente sabe, mas tem coisas que às vezes é no dia a dia que vocês vão saber o que mais necessita, que brinquedo seria bom para trabalhar o desenvolvimento com as crianças. Então, é vocês que têm que criar essa necessidade para que a gente saiba comprar coisas de forma muito assertiva para vocês, né? E é isso que você falou, Rosângela, é muito bom. A gente fazia com o espaço que tem muitas coisas, né, porque às vezes a gente fica esperando o melhor espaço, e vocês daqui um dia vão ter um espaço que provavelmente seja muito bom, mas se vocês forem esperando só até lá, vai demorar ainda, né? Vai demorar. Então a gente passa as crianças sem ter as experiências, por mais que mais simples, talvez com espaços mais reduzidos, mas vão ter essas experiências, e é isso que conta, né? A gente ofertar com aquilo que tem e esperando algo melhor, mas esperançando, como diria Paulo Freire, esperançar, fazendo com que tenha o melhor possível. Isso é muito importante, né? Senão a gente espera muito e acaba passando, porque as crianças passam, a gente vai ficar, a gente espera 2, 3 anos, tem uma reforma, ótimo, mas as crianças que estavam com você já foram para frente. Então, elas que precisam dessas experiências, então a gente tem que fazer por onde criar esses espaços, criar esses lugares, né? E quando a gente fala em criar lugar, pensa muito na questão afetiva. Por que esse lugar é bom para a criança? Por que ela quer ficar aqui? Por que aqui ela se sente pertencente, se sente segura? Então, isso envolve muito vamos dizer assim, do profissional, das relações, né? Pode ser um lugar até muito, vamos usar uma palavra bem errada, capenga, no sentido que não tenha recurso, mas quando tem aquele afeto, aquele calor dentro, se consegue fazer muita coisa. Então, a gente precisa aquecer esses lugares, né, com as nossas relações positivas. É preciso também pensar no tempo, pois a duração das atividades está relacionada também aos espaços onde cada uma delas se realiza.
Outro aspecto que é decisivo para caracterizar o trabalho que realizamos com as crianças é o das relações interpessoais que se estabelecem no ambiente escolar. O acesso aos diferentes espaços, que pode ocorrer de forma livre, orientado pelo professor, o estabelecimento de combinados para a utilização dos espaços de forma coletiva, por consenso do grupo, com a condução do professor, a forma de agrupar as crianças durante as atividades, no grande grupo, em pequenos grupos, duplas ou individualmente, a participação do professor dos diferentes momentos e espaços, observando e registrando, estimulando o surgimento das iniciativas infantis, investigando, questionando, encorajando, participando ativamente, mas sem interferir diretamente na condução das brincadeiras, fazendo o papel de parceiro adulto. Esses são alguns pontos que configuram determinadas posturas nas relações interpessoais. Então, acho que é um parágrafo inteiro a se grifar, né, e pintar com várias cores, porque vai falar exatamente de como é a condução, né, dessas relações pelo professor. E é um professor parceiro, né, um parceiro adulto. É um professor que está ali incentivando, instigando, observando, mas também é um professor que ele deixa a criança fazer sem tanta interrupção do que ele já planejou, porque a atividade já é dele, o planejamento já é dele, ele já colocou ali as possibilidades que as crianças vão ter dentro, porque ele que entregou os objetos, ele que preparou o local, ele que fez a proposta, né, com a escuta das crianças. Então agora é deixar as crianças e instigá-las, e incentivá-las, né, e ali fazendo suas observações e registros, mas sem tanto interrupções, sem tanta condução no sentido tirar da criança o protagonismo. Elas vão fazer aquilo que eu quero. Não, elas vão fazer aquilo que está dentro da proposta que eu ofertei. Porém, o que elas querem de uma forma de desenvolver a alteridade, a autonomia, a confiança, o conhecimento de si, né, a autopercepção, a criar as habilidades sociais, e isso tudo o professor pode ir ajudando, mas sem ele, vamos dizer assim, engessar as brincadeiras, dizer o que é certo e o que é errado, quando a função era brincar. Né? Existe combinados, existem várias coisas que o professor pode fazer antes, e ali ele vai ajudando as crianças a se regular. Né? E isso, muito importante também, que está aqui, é grande grupo, pequeno grupo, duplas e individualmente, coisas que a gente tem falou muito ano passado, né? Que se tem que trabalhar em grupos menores, que não pode trabalhar numa linearidade, todas as crianças ao mesmo tempo, a gente precisa fazer coisas, às vezes, mais específicas, porque nem todas as crianças precisam das mesmas coisas. Então é isso que a gente tem que pensar. E principalmente, né, Anderson, com as condições que a gente está recebendo de crianças, né? Muitas com laudo, que, né, vocês já sabem que tem, né, alguma especificidade. Outras que vocês observam, né? E que essa criança tem a necessidade maior de uma condução para o planejamento diferente do que com as demais, né? Então, vale a pena sempre essa observação do que essa criança precisa, do que essa criança necessita. Né? Então, foi o que o Anderson comentou. Muitas vezes, nós como professores, a gente vê, né, como que todos precisam estar numa fila ao mesmo tempo, aprendendo ao mesmo tempo, fazendo as mesmas atividades ao mesmo tempo. E na educação infantil precisa ser ressignificado desses momentos, porque nem todos estão, né, ali para fazer igual ao mesmo tempo. Muito bem, vamos fazer mais um pouquinho da leitura. Quando der 10 horas, a gente vai mudar o nosso texto. As ponderações feitas até agora reafirmam que o espaço não é neutro, que ele é um dos elementos que participam ativamente do processo de educação estética, visual, expressiva e cognitiva dos pequenos. Os educadores, portanto, precisam comprometer-se, buscando formas de superar os limites das estruturas dos lugares onde a infância tem sido atendida na atualidade, sob uma tradição cada vez mais inaceitável de ausência de planejamento desses espaços. Enquanto não dispomos das condições ideais, precisamos buscar organizar
os ICMEIs e as escolas o mais adequadamente possível, dando oportunidades variadas para as crianças ampliarem suas experiências e que também facilitem o trabalho pedagógico que pretendemos realizar. Outro aspecto da instituição de educação infantil que gera muitas preocupações entre os educadores diz a respeito à organização de grupos nas escolas e ICMEIs e a relação entre o professor e criança. Embora as autoridades da educação no país conheçam as necessidades das crianças e sobre essa base formulem leis que delimitam o número de crianças por professor em cada faixa etária, a prática das instituições de educação infantil mostra uma realidade que está muito distante de corresponder ao que importaria as crianças. A maioria dos municípios enfrenta alguns problemas que vem atravessando o tempo, o número excessivo de crianças por turmas, as imensas listas de espera, a pressão das comunidades por vaga, os orçamentos escassos, ausência de pedagogos nos ICMEIs, uma legislação para a educação infantil traz alguns avanços, mas ao mesmo tempo impede que a situação de fato seja alterada. Prova disso são as classes superlotadas, impedindo que se realize um trabalho de qualidade com as crianças. No Brasil, a tradição é de compor os agrupamentos, levando em conta a faixa etária dos pequenos, e Campo Largo age dessa mesma forma. De modo geral, no que se refere ao número de crianças por professor, vem se cumprindo aqui a Instrução Normativa 04/2018, Secretaria Municipal de Educação, na qual dispõe sobre o regulamento dos Centros Municipais de Educação Infantil, o artigo 3, estabelece os critérios para a organização das turmas. Então, está lá, Infantil 1, primeira etapa, 18 crianças, com 1 professor e 2 auxiliares. Infantil 1, segunda etapa, 24 crianças, com 1 professor e 2 auxiliares. Infantil 2, 24 crianças, 1 professor e 1 auxiliar. Infantil 3, 25 crianças, 1 professor e 1 auxiliar. Para a organização das turmas de educação infantil nas escolas, a Secretaria Municipal de Educação possui a Instrução 04/2018, que dispõe sobre a regulamentação das unidades escolares em Campo Largo. O artigo 2 estabelece a composição de turmas. Infantil 4 e 5 são 20 crianças, com 1 profissional cada um. Um professor. Eu acho que aí dá para a gente parar e nós vamos para o outro texto. Então, marquem aí, se vocês estão seguindo. A gente parou agora aqui na função dos profissionais da educação infantil, a gente vai continuar no próximo encontro. Então, os encontros, eles vão funcionar assim. Nós vamos fazer um encontro a cada 15 dias, já tem o cronograma para vocês na sala Google. Esses encontros vão ser em dias alternados, ou seja, hoje é na terça, mas o próximo encontro já vai ser na quinta-feira, se não me engano, e depois vai ser na segunda, depois na quarta e depois na sexta. Ou seja, vocês participaram ao vivo, por isso que eu disse para vocês aproveitarem e contribuírem agora, porque vocês vão demorar uma rodada para voltar a participar ao vivo. Então, para que todos tenham o direito de participar ao vivo, né, e poder contribuir, a gente fez assim. Também vai ter alguns que vai ser só na parte da tarde, né, também pensando nas escolas que têm profissionais que só ficam na parte da tarde. O ICMEIs ainda tem essa condição, apesar de ter algumas especificidades que o profissional só trabalha à tarde, mas a grande maioria é o dia todo. Então, a gente abriu dessa forma. Então, hoje vocês, ao vivo, hoje vocês vão confirmar a presença, eu já vou mandar um link para vocês, então vocês vão confirmar a presença por esse link, vai abrir lá um formulário, vocês preenchem e enviam, e eu vou postar uma atividade na sala Google, só que vocês que estão ao vivo não vão precisar preencher, ou seja, a confirmação de presença de vocês é pela presença ao vivo. Já aqueles que vão fazer, e isso vai acontecer com vocês nos próximos encontros, que vão fazer offline, vão pegar o vídeo e assistir o vídeo, aí sim vocês vão ter que preencher lá, tem algumas perguntinhas que vocês vão responder e confirmar a presença de vocês, como garantia que vocês assistiram. Por que é importante que vocês sempre assistam? Porque quando chegar a rodada de vocês, né, vocês vão poder contribuir com o texto que já foi dito.
A gente não vai retomar coisas que já foram ditas, a gente vai dar continuidade para que não sejam, não fiquem falando, a gente não fique falando sempre a mesma coisa. Então é importante que vocês assistam depois, quando for offline, o dia de vocês, né, no próximo encontro, e sempre se mantenha atualizado e incentive os colegas também, para que quando for a vez deles, eles já tenham tudo isso já, vamos dizer assim, construído, para que possam contribuir sempre para frente, até para que vocês, quando assistam, não fiquem vendo a mesma conversa, né, as mesmas dificuldades. Então isso é muito importante, tá? Então vou passar para o próximo texto. Vamos começar lá pelo título: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Projeto de Cooperação Técnica MEC e UFRGS para construção de orientações curriculares para a educação infantil. Práticas cotidianas na educação infantil. Base para reflexão sobre as orientações curriculares. Maria Carmen Silveira Barbosa. Prezadas professoras e professores, este é um documento dirigido ao leitor professor, que trabalha com a formação e a educação de crianças de 0 a 6 anos, com ênfase no 0 a 3 anos. Tem como objetivo central problematizar, inspirar e aperfeiçoar as práticas cotidianas realizadas nos estabelecimentos educacionais de educação infantil. Nele, procuramos explicar uma concepção de educação para as crianças pequenas. Quais são as funções específicas de uma escola que atende bebês e crianças bem pequenas? Quais as estratégias consideradas adequadas ao trabalho pedagógico com as crianças pequenas? Que possibilidades de conhecimento podem ser propiciadas para as crianças? Quais são as relações de aproximação e de diferenciação dos papéis da escola e família? As características da faixa etária das crianças exigem conceber um outro tipo de estabelecimento educacional e revisar alguns conceitos naturalizados em nossa sociedade sobre escola, infância e conhecimento e currículo. As ideias aqui apresentadas emergiram do processo significativo de consulta e participação de várias instâncias comprometidas com a educação infantil no Brasil, desenvolvido no segundo semestre de 2008. A imensidão de nosso país fez com que a participação não fosse direta, mas representativa. Essa representação ocorreu a partir de uma multiplicidade de fontes que contribuíram para a autoria coletiva desse documento. Análise de propostas pedagógicas para a educação infantil de vários municípios brasileiros, principalmente aqueles que atendem a maior parcela de crianças de 0 a 6 anos e 11 meses do nosso país, isto é, as capitais e as grandes cidades. A análise das propostas dos pesquisadores nacionais ao questionário, consulta sobre suas concepções de infância e de educação infantil. Uma bibliografia anotada das recentes produções acadêmicas brasileiras sobre educação infantil. A voz de professores e militantes que há muitos anos atuam
em defesa da educação infantil, através da análise tanto das respostas aos questionários enviados ao movimento do Interfórum de Educação Infantil Brasileiro, o MLEIB, quanto da discussão sobre práticas cotidianas na educação infantil, realizada no Encontro Nacional ocorrido em Porto Alegre. A interlocução com a bibliografia nacional e internacional sobre educação de bebês e as crianças bem pequenas, que vem sendo divulgada nos últimos anos. Sabemos que algumas vozes não foram escutadas diretamente, as das crianças e de suas famílias, porém nos artigos, nas dissertações e teses, assim como nas respostas aos questionários, essas vozes puderam fazer-se ouvir na medida em que esses textos acadêmicos costumam partir da observação de situações cotidianas. Este texto, portanto, é polifônico. Então, vale a pena ressaltar que a Maria Carmen, essa aqui está citada, né, no livro, ela participou da construção da primeira e segunda fase da Base Nacional Curricular Comum. E foram feitas várias pesquisas, como vocês podem estar vendo nesse pequeno texto. É complexo redigir um texto assim, pois as posições que cada interlocutor ocupa oportunizam que sua voz ofereça uma perspectiva específica. Neste processo, portanto, por um lado, há muitos confrontos de ideias, mas, por outro, a compreensão de que são eles que dinamizam a conversa, provocam o embate e promovem um movimento de argumentos, disposições necessárias para a explicação de outros pontos de vista. Talvez apenas enfrentando as diferentes perspectivas possamos gerar negociações e alcançar algumas concordâncias no plano das concepções sobre educação da infância. O resultado da construção desse diálogo entre Ministério da Educação, universidades, secretarias municipais e estaduais de educação e organização da sociedade civil indica um caminho e também pode auxiliar a compreender a complexidade da sociedade brasileira e o imenso desafio político do Estado. Sistemas federal, estadual e municipal, tanto para expandir as redes públicas de educação infantil, quanto para garantir políticas educacionais propositivas sustentadas na interlocução entre diferentes atores sociais. Portanto, o contexto histórico em que vivemos exige que o Ministério da Educação aponte caminhos para atender às inúmeras demandas da sociedade. A educação infantil recentemente foi integrada ao sistema educacional brasileiro e ainda precisa construir muitos consensos. Estamos, nesse momento histórico, simultaneamente enfrentando o desafio de ampliar as políticas para a educação das crianças de 0 a 6 anos e 11 meses, de refletir sobre as diferentes infâncias indígenas, quilombolas, ribeirinhas, urbanas, do campo, da floresta, de definir as bases curriculares nacionais, de construir pedagogias específicas para essa etapa da educação básica e afirmar a importância do trabalho docente a ser realizado em creches e pré-escolas por professores com formação específica. As pesquisas no campo educacional sobre a pedagogia para a educação de bebês e crianças bem pequenas em ambientes coletivos e formais são recentes no país e quase inexistem publicações que abordem diretamente a questão curricular nesse primeiro nível da educação básica. Geralmente as legislações, os documentos, as propostas pedagógicas e a bibliografia pedagógica privilegiam as crianças maiores e têm em vista a adaptação da educação infantil ao modelo convencional que orienta os sistemas educacionais no país. Então, como podemos ver aqui,
a falta de documento próprio para a educação infantil numa linha de tempo de 10 anos, porque os nossos documentos, eles foram aprimorizados para a educação infantil a partir das DCNs de 2009. Então, nós tínhamos um abismo até então, né, desde 1996, da LDB, até 2009. E com isso, né, se pensava num arranjo curricular para essa etapa. O que fazer, como fazer, né? Então, aí que estava o abismo. Hoje, nós temos o documento próprio para a educação infantil, os objetivos que amparam toda essa faixa etária. Então, não precisa mais pegar, adaptar atividades que vinham lá, né, do fundamental, como se faziam, e trazer para a educação infantil. E, né, a gente sabe que a criança aprende por experiências, vivências, né, vivenciando, e através das interações e brincadeiras. Refletir sobre o modo de realizar a formação de crianças pequenas em espaços públicos de educação coletiva significa repensar quais as concepções a defender em um estabelecimento educacional. Ao mesmo tempo, impõe considerar quais são suas funções, de que maneira pode organizar seus modelos de gestão e sua própria proposta pedagógica, assim como instiga a se deter em qual será seu currículo, tendo em vista a perspectiva de um longo processo de escolarização. As crianças pequenas solicitam aos educadores uma pedagogia sustentada nas relações, nas interações e em práticas educativas intencionalmente voltadas para suas experiências cotidianas e seus processos de aprendizagem no espaço coletivo, diferente de uma intencionalidade pedagógica voltada para resultados individualizados nas diferentes áreas do conhecimento. Para evitar o risco de fazer da educação infantil uma escola elementar simplificada, torna-se necessário reunir forças e investir na proposição de outro tipo de estabelecimento educacional, um estabelecimento que tenha como foco a criança e como opção pedagógica ofertar uma experiência de infância potente, diversificada, qualificada, aprofundada, complexificada, sistematizada, na qual a qualidade seja discutida e socialmente partilhada, ou seja, uma instituição aberta à família e à sociedade. Nessa perspectiva, podemos reivindicar 3 funções indissociáveis para as creches de pré-escolas. Primeiramente, uma função social, que consiste em acolher para educar e cuidar crianças entre 0 e 6 anos e 11 meses, compartilhando com as famílias o processo de formação e constituição da criança pequena em sua integralidade. Em segundo lugar, a função política de contribuir para que meninos e meninas usufruam dos seus direitos sociais e políticos e exerçam seu direito de participação, tendo em vista a sua formação na cidadania. Por fim, a função pedagógica de ser um lugar privilegiado de convivência e ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas entre crianças e adultos. A articulação entre essas 3 funções promove a garantia de bem-estar às crianças, aos profissionais e às famílias. A intenção deste documento é representar subsídios reunidos a partir de um processo de consulta nacional que permitam aos sistemas de ensino, principalmente aos profissionais responsáveis pela ação cotidiana das crianças, não apenas pautarem, mas também interrogarem suas opções na difícil tarefa de elaborar propostas pedagógicas para bebês e crianças pequenas. Nesse sentido, não pode e nem aspira dar conta de todas as questões implicadas nesse
complexo processo, muito menos abordar conclusivamente aquelas que apresenta. Antes, pretende oferecer um panorama abrangente para a reflexão, ao respeitar a legislação atual que afirma que a elaboração dos currículos é uma competência do sistema de ensino a partir do ideário da gestão democrática presente na legislação brasileira. Desde a Constituição Federal de 1988, ficou afirmado que o currículo dos estabelecimentos educacionais será elaborado a partir da síntese entre as considerações das matrizes curriculares, deliberado pelo Conselho Nacional de Educação, as metas definidas pelo Ministério da Educação e as demandas da realidade de cada escola. Esses documentos garantem a formação comum nacional, isto é, explicitam os princípios que devem constar nos documentos orientadores e afirmar que todas as crianças que frequentam as escolas brasileiras têm o direito de aprender. Seguindo ainda o espírito da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e das Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil de 1999, que afirmam a importância do exercício da cidadania e da participação social. Os sistemas de ensino e os estabelecimentos escolares têm o direito e o dever de elaborar uma proposta curricular própria que estabeleça as relações entre universal, aquilo que se deve pautar a educação de todos e que está expresso nas diretrizes curriculares nacionais, e o singular, ou seja, o contexto de cada sistema e ou estabelecimento, contemplando as diversidades e especificidades de cada coletivo. Este documento apresenta, a partir da discussão sobre a infância e a família, o Estado e a educação escolar na sociedade contemporânea, uma outra imersão para a educação e o cuidado das crianças de 0 a 6 anos e 11 meses, que se consolida através de uma escola com e para as crianças. Tranquilo até aqui? Então, vocês estão, vendo que tudo isso, é os nossos documentos. E tudo que nós falamos, e estamos trabalhando nas formações, dos anos anteriores, é tudo em cima do currículo, não é nada inventado, é tudo que foi estudado e foi proposto para a educação infantil. A Escola de Educação Infantil nos contextos contemporâneos. Foi na fazenda do meu pai antigamente, eu teria 2 anos, meu irmão 9. No caminho antes, a gente precisava de atravessar um rio inventado. Na travessia, o carro afundou e os bois morreram afogados. Eu não morri, porque o rio era inventado. Manuel de Barros. Uma sociedade em transformação. As sociedades sempre viveram processos de mudanças, porém nunca tantas transformações na amplitude e na velocidade daquelas que estamos vivendo. As mudanças aconteciam de modo lento e eram incorporadas gradativamente pelas populações através das gerações. A partir da segunda metade do século XX, as alterações começaram a se intensificar e a incidir em diferentes campos da vida. Vivemos mudanças tecnológicas, científicas, religiosas e políticas, o que vem causando alterações no comportamento humano. A mídia e o consumo, por exemplo, acabaram por estabelecer um estilo de vida onde sempre há
uma nova necessidade a ser atingida, um novo objetivo a ser consumido. Mesmo os relacionamentos humanos que eram projetados para toda a vida atualmente podem ter pouca duração. Esse novo tipo de vida, pautado na incerteza, provoca nas pessoas a necessidade de tranquilidade e vínculos fortes para evitar a ansiedade causada pela instabilidade. Se, por um lado, as sociedades mais tradicionais ofereciam a segurança, a proteção e a estabilidade, elas dificultavam e muitas vezes impediam as transformações, a criatividade e a liberdade. Atualmente são enfatizadas para os indivíduos suas infinitas possibilidades, suas capacidades de pensar e realizar em curto prazo, desejos e projetos. Porém, por vezes, eles são abandonados à solidão, à exclusão, à desigualdade social e economia, à competitividade. É preciso, então, lembrar que a vida humana, em sua integralidade, torna-se sem sentido quando não se tem uma perspectiva de pertencimento, de convívio com os outros em temporalidades longas. Um projeto educacional não é apenas uma escolha entre um ou outro modelo de vida. O processo educacional, principalmente aquele presente nos sistemas de ensino, é uma decisão política acerca do futuro de uma sociedade. É preciso pensar projetos educacionais que possam, em sua complexidade, dar conta tanto das necessidades de segurança, proteção e pertencimento, quanto das de liberdade e autonomia. A função da educação infantil nas sociedades contemporâneas é a de possibilitar a vivência da sociedade, aprendendo a respeitar, a acolher e a celebrar a diversidade dos demais, a sair da percepção exclusiva do seu universo pessoal, assim como a ver o mundo a partir do olhar do outro e da compreensão de outros mundos sociais. Isso implica em uma profunda aprendizagem da cultura através de ações, experiências e práticas de convívio social que tenham solidez, constância e compromisso, possibilitando à criança internalizar as formas cognitivas de pensar, agir e operar que sua comunidade construiu ao longo da história. Práticas sociais que se aprendem através do conhecimento de outras culturas, das narrativas tradicionais e contemporâneas que possam contar sobre a vida humana por meio da literatura, da música, da pintura, da dança, isto é, histórias coletivas que, ao serem ouvidas, se encontram com as histórias pessoais, alargando os horizontes cognitivos e emocionais através do diálogo, das conversas, da participação e da vida democrática. Não nascemos sabendo nos relacionar com os demais, embora sejamos biologicamente sociais. Precisamos, no convívio, aprender as formas de relacionamento. Essa é a grande tarefa da educação da primeira infância e é realizada nas suas práticas cotidianas, embasadas naquilo que a cultura universal oferece de melhor para as crianças. Nas tarefas do dia a dia, aquelas que realizamos juntos com as crianças, produzimos e vinculamos concepções de educação. Essa concepção não acontece simplesmente na transmissão da informação neutra e direta. Se assim o fosse, já teríamos resolvido a crise educacional do nosso país.
mas se efetivam em vivências e ações cotidianas nos estabelecimentos de educação infantil, pois têm um significado ético. É através das conversas, da resolução de conflitos, dos diálogos, da fantasia, das experiências compartilhadas que esperamos possamos tornar o mundo mais acolhedor. Em certos contextos, ao longo dos anos, as crianças tiveram como ambiente de socialização inicial a família. Elas nasciam e cresciam cuidadas basicamente por suas mães e pais, avós e tios, irmãos e irmãs mais velhos. Suas interações com outras crianças eram feitas através de brincadeiras de rua, com os parentes e vizinhos. As famílias e as comunidades tinham hábitos, rituais e formas de educação que eram transmitidos de modo específico. Nas cidades, vilas e aldeias pequenas, os comportamentos eram bastante padronizados e controlados socialmente. Assim, os processos de socialização das crianças eram bem definidos e sintonizados com o contexto de sua cultura local. Após longo convívio, basicamente com familiares e vizinhança, as crianças tinham uma segunda experiência de socialização que acontecia apenas ao ingressarem na escola de ensino fundamental. A partir desse momento, em torno destes 7 anos, as crianças, além de receberem as influências de suas tradições familiares e da vizinhança, ampliavam suas vivências com as experiências que a escola e a comunidade, no convívio com os professores, colegas e outras famílias, poderiam oportunizar. Na escola, as crianças também tinham a oportunidade de ter contato com o universo científico, artístico, cultural, tecnológico ou ainda acesso a conhecimentos, experiências e vivências que não seriam possíveis em suas famílias. Em muitos casos, esses conhecimentos e experiências auxiliavam as crianças a problematizarem seus modos de ser, pensar e fazer. Apesar de hoje os meios de comunicação, a cidade e as tecnologias audiovisuais influenciarem nos modos como as crianças aprendem a realizar sua participação na cultura, a escola ainda cumpre esse papel em muitos lugares do Brasil, principalmente em regiões como campos, florestas, áreas ribeirinhas ou em pequenas cidades do interior ou do litoral. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Chegado até aí, a gente se reporta à nossa infância, né? Porque há muito pouco tempo as oportunidades de bebês e crianças bem pequenas estarem nas instituições, né, estão surgindo mais agora nesse momento. Na nossa época, eu creio que na minha época era bem diferente, a gente ia para a escola com 6, 7 anos mesmo, né? E as influências eram de forma cultural, através das nossas famílias, né, que são os nossos primeiros que inseriram essa criança ao mundo. Até lembro muito bem de uma das formações que a gente fez lá em 2019, que a gente falou sobre esse adulto que insere a criança. Quem são esses adultos que vão inserir essa criança numa cultura de mundo, né? Eu achei muito bacana a forma que a autora contextualiza, basicamente, essa mudança dos tempos, né? É difícil, às vezes, a gente lembrar da nossa infância e contrastar com agora, parece uma coisa tão diferente, né? E, às vezes, a gente cai ainda em dizer que, na minha época que era melhor, né? A gente sempre traz essa nostalgia do tempo que vivíamos. E ela trouxe, sem falar essa palavra, mas ela trouxe as mudanças que ocorreram. E o que eu destaco para vocês é a questão de
ter se perdido muitas culturas tradicionais dentro de todos os locais, né, onde há uma aculturação, vamos dizer assim, onde a gente pega muito de fora coisas e personaliza as nossas culturas. Então, ali, quando ela fala que havia, vamos dizer assim, algo mais estruturado em termos da sociedade, que Campo Largo se fazia tudo assim, vamos dizer, se tinha aspectos culturais fortes que todas as famílias em tese seguiam, que hoje a gente não vê mais, né? Se tinha relações com os vizinhos que hoje a gente não vê mais, muitos nem conhecem seus vizinhos, muitos não deixam os seus filhos brincar com os vizinhos. Então, são coisas que se construía antigamente, que hoje, né, por toda a questão da tecnologia, né, da TV em si, onde faz com que essa criança fique mais dentro, faz que essas famílias procurem ficar mais isoladas, buscando coisas virtuais, do que em relação com o outro, porque as relações a gente sabe muito bem, relações sempre são complicadas. Se você começa a dar margem para o teu vizinho, de repente ele está na tua casa uma hora que você queria ficar tranquilo. Então, sempre tem que haver uma alteridade, ou seja, você tem que dar alguma coisa em troca quando você está se relacionando com os outros. E isso parece que as pessoas acabam não estando mais dispostas a fazer. Não dar o seu tempo para o outro, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Né? Hoje em dia, para se visitar, precisa marcar um horário para visitar. Antigamente, a gente ia e se não achasse ninguém, deixava um galinho na porta para dizer que foi. Né? Então, são coisas que mudou com o tempo. Né? Mudou, e ela traz muito bem a questão do consumo, onde criou-se necessidades de objetos na nossa vida, que antigamente não tinha, não porque as pessoas não desejassem, mas porque a oferta de coisas eram menores. Hoje em dia, a gente é ofertado coisas o tempo inteiro. A gente só de pensar em alguma coisa ou falar com o outro, daqui a pouco o celular nos traz aquilo. Então, cria-se um desejo em ter e não traz um desejo de ser, de uma construção pessoal. Isso é muito importante a gente pensar que as crianças precisam de uma construção pessoal, e aí é que entra nós. Porque o que se tinha antes uma família extensa, hoje só se tem uma família nuclear. É onde só essa família, né, formada às vezes pelo pai, a mãe e a criança, ou só a mãe e a criança, ou 2 mães e a criança, ou 2 pais e a criança, mas sempre é uma criança, né, de uma família que não se estende, não se tem os avós, não se tem a parte oral das histórias, se perderam muitas crianças têm muitos livros que ninguém lê para ela, se conta poucas histórias, se vive poucas aventuras, porque a nossa vida corrida não traz aventuras para ser contadas, traz dias rotineiros e monótonos que não tem como a gente contar para uma criança o que a gente fez, né? Então, tudo isso vai trazendo a criança de uma forma muito esterilizada, e é dentro dessas instituições que as crianças entram, é que a gente acaba fazendo esse trabalho de família extensa, de contar histórias, de brincar com essa criança, coisas que às vezes em casa eles não conseguem. E uma questão muito bacana que ela traz aqui, sempre a criança de 6 a 11, a gente sabe que o infantil 5, ele não atende de 6 a 11, mas também trazendo uma concepção um pouco antiga, que é de Piaget ainda, que fala que a criança está pronta para o acadêmico a partir dos 7 anos. Né? E isso por várias questões de estudo do seu próprio desenvolvimento, ou seja, a criança nesse tempo ele tem que conhecer a si mesmo, né? Viver as experiências no corpo para depois avançar para questões acadêmicas, né? Para as questões mais abstratas, vamos colocar assim, porque antes disso ele tem poucas condições de entender, e ali ela traz muito bem, que se fosse assim, a gente oralmente, ou passando conceitos, a gente conseguisse educar as crianças no que elas precisam, a gente estaria perfeita a nossa educação. Mas as crianças precisam dessas vivências, dessas experiências. E até os seus 6 anos, que antigamente era o pré-1, que a gente chamava, né, 6 anos e pouquinho, elas precisam ainda disso. Então, se trata disso, se trata de essas experiências se estenderem ao fundamental adentro, né, com tudo aquilo que é necessário, que está nos nossos documentos, não desprezando os documentos, sim pegando o que está nos documentos e trazendo essa ludicidade onde a criança possa pertencer e se conhecer, para que a gente consiga atingir de forma eficiente essas crianças e que ajude elas a experienciar o mundo de uma forma muito rica.
Alguém quer fazer a leitura? Podemos continuar. Vamos lá. Entretanto, nas sociedades complexas, mundializadas e mediatizadas que existem no mundo urbano contemporâneo, dificilmente podemos falar desses dois momentos como etapas subsequentes. A socialização das crianças ocorre ao mesmo tempo no meio próximo, familiar, e em um ambiente social, o estabelecimento educacional. As crianças, ao ingressarem na escola, começam a conviver com adultos e outras crianças que não pertencem às suas famílias e que possuem hábitos, modos de falar, brincar e agir algumas vezes muito diferentes dos seus. Assim, atualmente as crianças são socializadas nas relações que estabelecem com muitas pessoas e nas experiências concretas de vida diferenciadas, com grande presença dos meios de comunicação social que trazem mundos distantes para dentro das casas. Isso abre perspectivas para a aprendizagem de configurações de outros modos de socialização. As crianças, com experiências ampliadas, aprendem a viver e a conhecer um mundo permeado pela pluralidade desde muito cedo. Deste modo, a socialização das crianças se faz com a construção de identidades múltiplas e com possibilidades de pertencimento ampliadas. Além das mudanças sociais, que provocam outro modo de analisar a socialização das crianças, também as concepções sobre os processos verticais de socialização vêm sendo colocados em discussão nas últimas décadas. Durante muitos anos, a socialização foi percebida como um processo hierárquico que possuía uma direção vertical descendente, na qual os adultos ocupavam o vértice superior e as crianças o inferior. O sentido era sempre de cima para baixo. Nessa perspectiva, as crianças chegavam ao mundo sem nada saberem, concebidas como seres incapazes, enquanto os adultos eram responsáveis por apresentarem o mundo para elas. Esta situação deveria resultar na incorporação passiva de um mundo dado e definitivo, desconsiderando as possibilidades de resistência das crianças a este modelo. Essa visão de socialização pressupunha uma concepção de aprendizagem como um movimento do mundo externo em direção ao interno dos seres humanos. Nos últimos anos, essa relação unidirecional do processo de socialização passou a ser questionada. Primeiro, os conhecimentos científicos que temos hoje sobre os bebês indicam que, desde muito pequeno, mesmo antes do nascimento, já estão em relação com o mundo. Também as mudanças nos costumes demonstraram que as crianças são passivas. Elas observam, tocam, pensam, interagem, o que nos possibilita afirmar que elas sempre foram ativas em suas interações com as pessoas adultas e os meios em que estavam situadas, mas a sociedade não reconhecia essa participação. O mundo material e simbólico se oferece à criança através das... Só te interromper, Neide, eu vou colocar aqui o link para que vocês possam confirmar a presença, tá bom? Então tá no chat ali, vou enviar agora, ela já vai, vou enviar, e aí vocês vão poder confirmar, não saiam sem confirmar, porque senão o Ulisses vai ficar bravo com a gente. Deixa eu ver se vai dar certo. Não, aí, foi lá, tá bom, pessoal? Todo mundo confirma. O mundo material e simbólico se oferece à criança através das pessoas da cultura dos alimentos, da natureza, e é certo que ela o incorpora.
Porém, a criança não compreende a partir da lógica adulta, pois com ele se relaciona de modo particular. As crianças, em suas brincadeiras, em seus modos de falar, comer, andar, desenhar, não apenas se apropriam com o corpo, a mente e a emoção daquilo que as suas culturas lhe propiciam, mas investigam e questionam, criando, a partir das tradições recebidas, novas contribuições para as culturas existentes. Nesse sentido, ao falarmos de socialização, estamos também discutindo uma compreensão sobre os processos de aprendizagem. As teorias de aprendizagem elaboradas ao longo dos anos subsidiaram as ideias de socialização e, através delas, também eram pensadas. Tínhamos a visão de que ou os seres humanos nasciam fadados a um destino, independentemente das ações e experiências que tiveram, ou, ao nascer, não possuíam nenhuma capacidade nem referência e o mundo ao seu redor as modelava. Tanto as mudanças no conceito de socialização quanto as no de aprendizagem estão enraizadas em outros modelos de compreensão dos seres humanos e das relações sociais. Pensar os seres humanos como sujeitos de interação e a sociedade como uma democracia exige conceber a socialização e a aprendizagem numa relação dialógica. A família, por exemplo, foi uma das instâncias de socialização que sofreu grandes mudanças nos modos de ser concebida ao longo dos 3 últimos séculos no Ocidente. A princípio, a família nuclear foi considerada o modelo adequado para avaliar, compreender e pesquisar as famílias. Se recorremos às imagens dos livros didáticos, às fotos das propagandas e os demais discursos que possuem vitalidade em nossa sociedade, como os da televisão, da propaganda e também da religião e da justiça, podemos verificar que as famílias são representadas como grupos de pessoas, geralmente ligados por laços sanguíneos, que incluem um homem, uma mulher e crianças. Na maioria das vezes, um menino e uma menina. O homem é o responsável pelo sustento material da família e a mulher pela reprodução e organização da vida familiar, apesar dessa família não ter tido no Brasil uma existência real. Ela ainda está presente em grande parte do imaginário nacional. Contudo, se olharmos com atenção ao nosso redor e se lermos atentamente estas características, veremos que essa composição, além de não ser natural, nunca foi predominante e vem sendo substituída por uma pluralidade radical de formações familiares, como a monoparentalidade e a homoparentalidade, tornando explícito o diálogo transformativo inerente aos processos sociais. Se as mulheres lutaram e lutam ainda para romper o modelo único de família e a fixidez do lugar social a elas determinado, foi a partilha da educação das crianças com a escola que pode tornar viável novas configurações e organizações familiares, ou seja, a igualdade dos direitos entre homens e mulheres na sociedade só poderá se consolidar se as instituições sociais tiverem novas significações. Dentre as instituições sociais que mais contribuíram para a possibilidade de constituição de novas oportunidades para as mulheres na sociedade e de forma alternativa de realizar a maternidade, estão as creches e as pré-escolas. Afinal, elas desempenham um importante papel na liberação das mulheres como principais responsáveis pela educação das crianças pequenas.
Desse modo, vemos concretamente a dinâmica das relações sociais quando percebemos que instituições como as creches, que foram criadas pelas necessidades econômicas do capitalismo industrial, com o objetivo central de substituir as atividades maternas enquanto as mães trabalhavam, tornando-se, nesse momento, parceiras das mulheres na busca pelo exercício de outras funções sociais. Assim, as escolas infantis foram sendo reinventadas desde meados do século XX, para se tornarem colaboradoras dos homens e das mulheres contemporâneos na educação e cuidado das crianças. O modo como os estabelecimentos de educação infantil são organizados já demonstram o quanto foram pensados para, além de propiciarem às crianças espaços para aprendizagem, realizar em um espaço público e de vida coletiva ações para o cuidado e a educação das crianças que sempre foram consideradas como da vida privada, a alimentação, a higiene e o repouso. Situação de compartilhar a educação das crianças traz a necessidade social de um diálogo contínuo entre as famílias, sociedade e escola. Ambas necessitam determinar os papéis de cada uma, o que compete à escola e o que compete às famílias, considerando a impossibilidade de haver uma regra. As atribuições nascem das necessidades e das possibilidades de ambas as instituições e do diálogo entre elas. A isso denominamos colaboração entre as partes. Paramos por aí. Sem bateria. Muito bem, pessoal, nós vamos parar aqui no texto, né, porque ele vai começar um outro, então a gente vai deixar para o próximo encontro. Eu coloquei o link novamente, vejam lá se vocês vão conseguir preencher, eu testei, ele está funcionando. Então, vejam aí, pode ser alguma questão mesmo no computador de vocês, aí tentem outro, né, para que dê certo isso, tá? Isso é importante. Lembrando, né, Anderson, tem que ser o e-mail. Um recado que o Ulisses, ele falou nas formações para as pedagógicas, mas não sei se isso já foi repassado a vocês, mas que em exclusividade nesses certificados, o preenchimento deve ser feito com um Gmail e não com o @escola, porque o @escola, ele não tem mandado o recibo do certificado para vocês, que vocês conseguiram. Então, tentem sempre por outro. Só não pode ser o @escola, porque o @escola, como ele é fechado, ele acaba sendo um pouquinho diferente nesse tipo de situação, tá? Mas, de outros e-mails vai funcionar normal. Deixa eu ver aqui mais. E eu acho que não vai ter problema, porque eu testei, ele funcionou, tá? Se alguém tiver alguma coisa, aí vocês podem mandar mensagem para o Ulisses em horário de trabalho, para que ele veja para vocês o que pode estar acontecendo, né? Se vocês não tiverem é só ligar, no telefone dele, né? Aí liga aqui, a gente passa por ele, que daí dá certo. Nós não vamos mandar o QR Code, porque o QR Code, ele é a mesma coisa que esse link, só que o que difere é que ele faz uma leitura via a câmera do aparelho. Então, é a mesma coisa que o link. Quando você lê o QR Code, ele vai gerar um link, você clica e vai para o formulário. Então, é a mesma coisa. Vocês que participaram agora, em tempo real, não precisam preencher o que eu vou postar depois na sala Google, porque vai ser lá a gravação de hoje, né, para que os que não assistiram, que vão assistir nas permanências dos próximos dias, que eles possam preencher e confirmar a presença. Então, vocês não precisam, tá? Vocês não precisam, vocês ficaram até o final, participaram, né? Só lembrando que nas próximas a gente vai começar a chamar vocês para participar um pouco mais, tá? Vocês ficaram muito caladinhos, né? Tá certo que é um texto ali, esse da Maria Clara Barbosa, é um texto
ela fala de um jeito que a gente fica até com medo de colocar algumas coisas, parece que está tão perfeito ali a forma que ela narra, né, tudo isso. Mas é bom a gente sempre olhar criticamente os textos para que a gente possa trazer argumentos e falar sobre. Isso que é o importante essa troca, tá bom? Abro espaço se vocês querem falar mais alguma coisa, para depois a gente encerrar. Leite também dar suas últimas palavrinhas ali. Elas estão quietinhas hoje, elas não querem falar. Então, a intenção de um grupo de estudo é sim a gente fazer essas discussões. Então, vamos procurar fazer uma leitura prévia, né, antes do nosso encontro, né? Sei que agora vocês vão participar mais em offline, mas é bom que a gente já saiba do texto, né, do que se trata, para que a gente tire as nossas conclusões. São textos bem bacanas, né? A gente sabe que um é do nosso referencial curricular e que muitas vezes a gente, né, deixa de fazer essa leitura. E sempre é bom a gente estar voltando porque é a realidade da nossa prática. E esse da Maria Carmen, como o Anderson falou, a gente, né, conhece ela de longa data, já participamos de formações com ela. Tentamos também trazer ela aqui para fazer uma fala, só que a gente, né, tem às vezes algumas dificuldades, mas tudo que ela comenta ali são pesquisas feitas, direcionadas para essa primeira infância, né, para os bebês e crianças pequenas e bem pequenas, e é muito importante o que ela fala ali, né, é tudo muito significativo, é muito olhar para a criança. Mas vamos encerrar por aqui, né, temos ainda 5 minutinhos. Mas eu acho que era isso, né, Anderson? Isso, vamos fazer só uma foto com todo mundo, então todo mundo dá um sorriso bonito e eu vou tirar um print nosso. Isso, maravilha. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês e até a próxima.